Fala, Secretiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, onde vai deixar o like, é muito importante, temos a meta de chegar a 8 mil inscritos. Conto com você do Secretiano, vamos ver aí que falou aí na entrevista o executivo de futebol, Ari Barros, sobre, são 5 derrotas, um empate, a equipe não consegue evoluir, praticamente precisamos de contratações, isso é bem nítido, e a torcida não aguenta mais, porque a gente vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima, e isso tem culpa da diretoria regatiana, isso tem culpa dessa direção do Mário Marroquim, dessas contratações mal feitas, e com isso a equipe está pagando um preço agora no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que falou aí Ari Barros, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante. Dando início aqui à coletiva com o executivo de futebol, Ari Barros. Ari Barros, boa tarde. O momento que chega o Clube de Regatas Brasil e já vamos virar o turno, são pontos corridos, é força de expressão, né? Segunda parte da competição. Esse momento que está o CRB, Ari, o que agora? É cravar os 45 pontos ou investir para buscar esse acesso? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente aqui, dar um recado, né, e uma explicação, uma satisfação para o nosso torcedor, é que eles continuem confiando, né, na nossa equipe, confiando naquilo que estamos fazendo desde a nossa chegada. Infelizmente, tivemos aí resultados não agradáveis, né, mas o nosso torcedor ele tem a consciência, né, e tem visto o quanto a gente tem se empenhado, jogado, né, e infelizmente a gente tem deixado escapar alguns resultados que estão em nossas mãos, mas eu tenho certeza que o trabalho que vem sendo feito, a competição ainda está no final, como você mesmo citou, do primeiro turno, né, nos jogos de ida, mas eu tenho certeza que com empenho e dedicação, toda a equipe ela oscila, né, nós já acabamos passando um pouco desse período de oscilação, mas a confiança, a credibilidade, né, ela continua firme e forte, e tenho certeza que dias melhores virão. Falando sobre a sua pergunta, eu tenho certeza também que vamos fazer um grande jogo, né? Porque se formos analisarmos cada jogo, dizer que o CRB vem jogando mal, não, nós não estamos jogando mal, a equipe vem fazendo números das melhores da competição, e só que esses números eles precisam ser convertidos em gols, né? E convertido da melhor forma possível na nossa parte de diminuir e estancar essa quantidade de gols. Mas dentro disso, eu tenho certeza que a bola vai entrar, nós vamos voltar àquele caminho que iniciamos essa Série B. Ari, boa tarde. Iverson Fernandes da Rádio Gazeta. A gente tem falado muito, até o próprio Barroca nas coletivas, que é até difícil falar para o torcedor, porque o CRB vem jogando bem, e seja em erros individuais, seja alguma coisa que acontece durante o jogo, que é normal do futebol, não consegue vencer. Você estava citando sobre voltar a fazer gol, que eu acredito que também é o grande problema hoje da equipe regatiana. Historicamente, o CRB sempre teve aquele camisa 9 de peso, seja de nome, de uma história no clube, enfim. E hoje, acredito que seja um dos principais problemas do CRB. Como está essa busca do clube por um camisa 9, tendo em vista que é difícil encontrar esse camisa 9 com esse renome para buscar o mercado? É mais ou menos por aí que você quer seguir essa marca? Realmente tem hora que você fica procurando explicações, né? E o futebol ele não é justo, porque quando você pega um jogo daquele contra o Curitiba, que é um clube que tem um investimento altíssimo, né, eles vieram jogar contra a nossa equipe e os caras vieram de voo fretado. E isso numa Série B. Série A ainda é normal você ver, mas na Série B não. E aí você, com todo respeito à equipe do Curitiba, né, nós massacramos os caras. A gente jogou com 3 minutos de jogo, acredito, a gente fez um gol anulado, e aquela sensação, né, de você, pô, hoje a vitória vem. E aí, aos 43 do segundo tempo, uma bola despretensiosa, cabeceia, bate na mão, que a bola ia
ia morta ou para fora, ou o Albino ia pegar, e aí pênalti a gente perde o jogo, né? E todo mundo fica, caraca, velho, como é que pode? Mas você vê um jogo agora contra o Vila Nova, a gente faz um grande jogo, e aí a gente acaba tomando algum tipo de situação, de lance, perde, leva gol e o jogador já começa a ver, poxa, levamos um gol desse e vamos correr atrás, e daqui a pouco leva outro. Então é um nocaute atrás do outro, mas a confiança, né, ela não parou de existir, até porque até a 11ª, 12ª rodada a gente conseguiu manter um futebol de alto nível, de alto rendimento, a gente manteve ali toda hora no G4 e veio a oscilação. Então, dentro dessa oscilação, a gente tem que ter resiliência, nós temos que ter uma palavra-chave nesse momento, que eu vivo pregando, que se chama sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria para conduzir uma coletiva com vocês aqui, eu tenho que ter sabedoria que daqui a pouco eu vou ter uma reunião com os nossos atletas, só eu e eles, eu tenho que ter sabedoria com a comissão, e, acima de tudo, respeito ao nosso torcedor, que a chateação, né, que eles estão sentindo em ver a equipe deles passar 6 jogos sem vitória, fica muito triste, mas também nós estamos tristes e preocupados e vamos mudar esse cenário. Com relação à sua fala de daqui a pouco ir atrás de um novo atacante, quero deixar aqui também bem claro, né, bem transparente para o nosso torcedor, que estamos sim no mercado, atrás de 1, 2, 3 peças, só que eu quero passar essa segurança para o meu torcedor, que às vezes pode até demorar uma contratação, mas porque a gente tem que tentar ser assertivo. O mercado, todo mundo quer um atleta que chegue e com os seus problemas. O CRB não é diferente. Então eu tenho certeza que os atletas que estamos conversando, o staff que estamos conversando, se tudo der certo, vai ser um nome que vai agradar a todos e que venha para somar na nossa caminhada. Boa tarde, Denis Fernando, do Esporte.com. Pegando um gancho nessa sua última fala, você disse que o clube precisa ser muito assertivo nas contratações, e eu concordo com você. Fazendo uma avaliação dos últimos reforços, né, da janela de transferências que teve em aberto, você vê que o CRB foi assertivo ou deixou a desejar, faltou algo mais? Boa tarde. Eu sou muito criterioso nas minhas contratações. Eu acho sim que nós acertamos nas contratações, só que as nossas contratações, eles tiveram em algum momento e foram protagonistas por onde passaram. Isso fez com que chamasse a nossa atenção e a gente foi e contratou. Se existe algo no futebol que não existe uma matemática exata, o futebol ele sempre será uma incógnita. Você não tem como trazer um jogador e ele do dia para a noite ele desencantar a fazer gol, desencantar a fazer tudo o que ele fez, porque existe um processo. Chega com uma equipe que já está estruturada e existe um processo, né, de ser feito. Né, o CRB, ele, quando acaba um ano, né, de 24 para 25, ele tem uma reformulação. Após a minha chegada, tem uma nova reformulação. E essa reformulação, quando ela tem uma camisa pesada, como a do CRB, tem uma torcida apaixonada, pesada, ela requer tempo. E às vezes o futebol ela não te dá tempo para isso. O futebol ele quer o resultado a curto prazo, né? E não nem a médio prazo, é a curto prazo. Então, esses atletas que foram contratados, eu tenho convicção que podem até melhorar aqueles que já tiveram oportunidade, porque tem jogador que ainda não teve oportunidade ou teve poucas oportunidades. Então, eu tenho certeza que esses jogadores que chegaram na janela de exceção, eles vão conseguir dar a resposta a qual a gente espera e que o nosso torcedor também espera. A pergunta do Alan Jones, da Rádio NN e canal NN Play. Ari, você entende que errou ao persistir com o Mikael, que claramente não consegue estar no mesmo nível técnico dos outros jogadores? E sobre o modelo de jogo utilizado pelo Barroca, ainda é possível crer que GG e Danielzinho podem render atuando juntos no meio de campo? Vamos lá, vou de trás para frente. Com relação ao GG e o Danielzinho,
encaixa na minha primeira fala. Se a 12ª rodada eles estavam fazendo a diferença na competição, por que eles não vão continuar tendo esse mesmo desempenho? Né? A oscilação ela veio para todo mundo dentro da equipe. Ela não foi um apenas que deixou de fazer o seu melhor, outro deixou de fazer o seu melhor e acaba resultando um resultado negativo. Acho que é um todo. Então eu acredito muito, até nessa nossa viagem a Goiânia, bati um papo muito com o Adson, né, o presidente do Atlético Goianiense, e ele relatou que um dos pontos fortes da nossa equipe é o meu campo, é o meu meio campo. Então, muitas equipes aí queriam ter um Danielzinho, queria ter um GG, né? Então, eu sinto orgulho de tê-los na nossa equipe, porque eu sei que eles são capazes de nos ajudar. Com relação ao Mikael, voltando, o Barroca, sobre o modelo de jogo, o Barroca vem fazendo, na minha concepção, um grande trabalho. É um treinador que ele passa tudo que é informação do adversário para os nossos atletas, e eu acompanho o dia a dia, acompanho as palestras, eu acompanho tudo que é feito para os nossos atletas. Então, com relação ao modelo de jogo, cabe muito ao Barroca, daqui a pouco, entender que esse modelo de jogo ele vai voltar a dar certo, ou ele necessita de uma mudança, né? Mas isso é pessoal, isso é dele, até porque não há uma interferência da parte de ninguém, e não tem que haver nenhuma interferência da parte de ninguém, até porque as decisões ela tem que ser tomada pela cabeça do comandante. Com relação ao Mikael, eu não me arrependo de forma alguma. O Mikael ele não nos traz um prejuízo financeiro se ele desse certo ou ele desse errado. Eu acho que eu, como gestor, eu sempre vou ter, né, como eu tive aqui, essa ideia de trazer um jogador que passou por uma dificuldade e tentar recuperá-lo. O Mikael tem um gol, né, nas oportunidades que teve alguns lances que o goleiro, na defesa que ele fez, o goleiro fez contra o Paysandu, foi uma defesa extraordinária. Contra a Ferroviária, acho que ele teve mais uma oportunidade. Contra o Santos também uma bola rápida. Então, se você for analisar qual é o camisa 9 na Série B que vem se destacando e sendo o diferencial, o Anselmo, que é o único camisa 9 que tem 5 gols, tudo bem. E as outras equipes, qual é o 9 que vem fazendo gol? Se for olhar o artilheiro da competição, é um extremo, né, que é do Remo. Então, a equipe que tem uma característica de ter apenas um 9 fazedor de gols, bem, mas aqueles que não têm, vai diferenciar, né, as posições fazendo gol. Você faz um lateral, você faz um meia, um volante, os extremos, goleiro. Do Goiás, o goleiro vem fazendo gols de pênalti e tal. Então, o Mikael, eu ainda acredito no seu potencial. Para o nível que ele chegou aqui, era considerado um ex-atleta, e ele baixou bastante o peso, baixou bastante o percentual de gordura, e eu tenho certeza que se o Mikael continuar na evolução que ele vem tendo, chegar no fim do seu contrato, eu particularmente ficarei grato a Deus, porque eu tentei recuperar um ser humano, um pai de família, que é o outro lado que eu enxergo, e eu necessito de jogador, né? Aqui não é um lugar de spa, né, para estar recuperando pessoas. Aqui é um lugar de jogadores que vêm, performam e trabalham em alto rendimento, trabalham no dia a dia e trabalham no dia de jogo. Mas eu tenho certeza que o trabalho está sendo feito, a equipe nossa do staff tem dado o máximo para que ele chegue nos seus números ideais, e eu tenho certeza que o futebol, não é porque o Mikael ainda não deslanchou fazendo gols, que eu errei. O Mikael, ele, como todos os outros atletas que venham contratado, ganhando pouco, ganhando muito, ou ganhando que dá para ser pago, é um atleta que sempre será uma incógnita aonde for ele ou qualquer um. Aí, com relação ainda a
contratações, existe um dos empecilhos, é a questão financeira, né? Você tem um determinado valor para você negociar, a direção passa isso para você, isso é o que acontece com as outras equipes. Qual é a briga do CRB? É com quem está lá no G4, quem está fora na primeira parte da tabela, quem está mais abaixo, e qual a dificuldade que você tem, se a disparidade é grande, e até você conversa com o staff do jogador. Isso passa também por essa situação. Você tem que encontrar dificuldade, qual é a situação hoje para o CRB trazer esses reforços, enfim, nessa guerra financeira aí, dessa janela aberta? A dificuldade de encontrar, né, atletas que encaixem no orçamento também ela faz parte de uma negociação, né? Nós não temos aqui, o CRB não é um clube rico que pode ir no mercado e comprar um atleta e pagar o salário que ele ganha nos outros clubes. A gente tem que negociar, e essa negociação ela é um pouco demorada. Com relação à parte da tabela, a gente tem que pensar jogo pós jogo. Então, a gente tem que imaginar que sábado é o jogo das nossas vidas e a gente tem que ir com tudo, né, com respeito ao Novo Horizontino, mas a gente tem que sair do Rei Pelé no sábado com os 3 pontos, custe o que custar. Ari, na minha primeira pergunta, você respondeu sobre contratações. O CRB ainda pretende também liberar mais algum atleta? E a outra pergunta que eu faço, que também tem correlação com isso, é que pelas minhas contas você liberou desde a sua chegada cerca de 12 a 13 atletas, e ainda tem o devido da hora que não está sendo utilizado. Você tem uma noção de quanto você conseguiu aliviar na folha financeiramente falando? Isso é uma pergunta bacana de eu poder explicar para o meu torcedor, né, de forma oficial, que a gente acabou liberando essa semana o William Bahia, né? Nós fizemos uma parceria com Água Santa, nós liberamos, né, e devolvemos o Daniel Lima a pedido do próprio Atlético, né, e ele saiu agora. O Fernando Henrique também está de saída, ainda não oficializou, mas também está de saída, né? Eles são atletas que pertencem a outros clubes e quando eles pagam uma boa parte do salário, tem uma cláusula que, se pedirem de volta algum clube comprar eles, enfim, a gente tem 24 horas para devolver. Então, esses 3 atletas acabaram com um vínculo com o CRB. Eu acredito muito, né, nos atletas que aqui estão. A gente não pensa hoje em desfazer de atletas, até porque até a 11ª, 12ª rodada, esse mesmo grupo aí se mostrou capaz, né, de galgar coisas grandes na competição, e eu tenho certeza que a gente tem que dar confiança, porque eles trabalham, lutam, e eu tenho certeza que vai ser dessa situação. Você falou, e eu concordo contigo, que é normal a oscilação, né? Todas as equipes passam por esse momento, só que a oscilação do CRB ela tem se prolongado demais. Na sua visão, isso passa também pelo lado psicológico? O grupo está abalado psicologicamente? Eu não digo que o grupo está abalado psicologicamente, né? Eu digo que o grupo está incomodado, né, com os resultados, está incomodado com a vitória que ela não veio, né? Esse grupo, pelo que ele se doa, pela qualidade do nosso elenco, ela estendeu essa oscilação. Mas o que nós temos que fazer é pedir o apoio do nosso torcedor, como sempre teve, nunca deixou de ter. Nós temos aí uma sequência de jogos difíceis e a gente precisa estar com um mental muito forte para que a gente possa voltar a vencer, e eu tenho certeza que essa vitória ela está próxima, e acredito que no sábado ela vai voltar a vibrar nos nossos corações. A pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Boa tarde, Ari Barros. Qual erro o departamento de futebol admite ter cometido e qual será o perfil dos novos reforços, já que a ideia de contratar jogador para recuperar não deu certo? Vamos lá. Eu não digo que não é porque quando a gente estava ganhando, né, estava tudo certo. Mas também não é porque nós estamos deixando de vencer que também está tudo errado. A gente não pode chegar aqui, jogar uma bomba aqui dentro, opa, tá tudo errado, começa tudo de novo, começa tudo do zero. Não é assim. O futebol ele é complexo, ele não é feito uma receita de bolo, vou colocar fermento, vou colocar massa, vou colocar ovo, vou colocar isso, e 30 minutos e tá pronto, e deu certo, saboroso. Não é assim. O futebol, ele existe vários variáveis, né? Tem várias variáveis, e a gente tem que ter um entendimento.
E esse entendimento é mais concentração, mais poder de decisão, e isso passa por cada um. Então, eu não acredito que nós erramos nas contratações, até porque a 11ª, 12ª rodada, todo mundo aqui era bonzão. E não é porque que eu estou 6 jogos sem vencer que os atletas eles não servem para o restante da competição. Então, vamos continuar trabalhando, continuar firme e forte, que a gente vai chegar onde a gente merece.